Será que Padre Paulo Ricardo errou feio nessa resposta que ele deu? Padre Paulo Ricardo foi questionado sobre se católico pode aceitar as ideias do Espiritismo. O que ele respondeu chocou a muitos brasileiros, chocou muitos católicos brasileiros. Não é o que eles esperavam ouvir. Padre Paulo Ricardo é um sacerdote brasileiro muito respeitado e muito conhecido por suas posições teológicas. E a resposta que ele deu talvez vá te surpreender. Que as ideias kardecistas são muito aceitas e admiradas, até admiradas, por grande parte do catolicismo brasileiro, é inegável. E o motivo tem a ver com a cultura pop. Eu volto a falar no finalzinho do vídeo. Antes de eu te mostrar a resposta polêmica do Padre Paulo, deixa eu te dizer que este projeto tem apoio cultural da Monte Petrino Camisetas Católicas. Camisetas católicas com estampas únicas e exclusivas que você só encontra no site deles. Vamos ver o que o padre respondeu. Se ele fosse um cristianismo, seria a heresia pelagiana. Mas, na verdade, ele não chega a ser nem pelagianismo. Na verdade, o espiritismo é simples paganismo. Por que não ser espírita? Na verdade, nós não podemos ser espíritas porque a resposta é muito simples. Porque os espíritas simplesmente não são cristãos. Eles não acreditam que Jesus seja Deus. Eles não acreditam que Jesus nos salvou. Eles não acreditam na revelação de Jesus. Eles não acreditam nos sacramentos de Jesus. Eles não acreditam na igreja de Jesus. Eles não acreditam nos demônios, porque para eles os demônios são simplesmente almas desencarnadas que estão num estágio inferior. Eles não acreditam nos anjos, porque para eles os anjos são simplesmente almas desencarnadas que estão no estágio superior. Eles não acreditam na intercessão dos santos, que para eles são simplesmente mortos que aparecem. Eles não acreditam no lugar de destaque dos grandes santos de Deus que creram em Jesus. Quantos e quantos centros espíritas recebem o nome de santos católicos? No entanto, eles são incoerentes. Recebem o nome de santos católicos para enganar católicos. Ora, a resposta dele não foi uma resposta que as pessoas normalmente gostariam de ouvir. Ele foi correto, ele foi ortodoxo em sua resposta. A resposta do Padre Paulo aqui pode ter assustado a muitos, tanto que os comentários no vídeo dele estão desativados. Essa resposta pode ter assustado a muitos porque no Brasil o espiritismo ele graça. As pessoas gostam da ideia dele, mas é impossível para um católico ser espírita. Padre Paulo Ricardo errou feio na sua resposta de forma alguma. Ele foi categórico, ortodoxo, católico. Catolicismo e espiritismo não coadunam. Por que o espiritismo é tão aceito no Brasil? E é quase que um tabu falar que o espiritismo é ruim. Para começar, estamos num Estado democrático de direito. A nossa Constituição garante o livre debate de ideias. O que o Padre Paulo Ricardo fez foi tão somente, ele não lançou juízo de valor, ele tão somente apresentou o que os espíritas acreditam ou não acreditam. Tão somente isso. Ele não disse que os espíritas recebem, que quem fala no lugar dos mortos, na necromancia, são demônios. Ele não disse isso. Também não vou dizer. Não vou dizer. Então, por que no Brasil muitos católicos de igreja, mesmo frequentando a Santa Missa aos domingos, mesmo não indo ao centro, não tomando passes, não bebendo água energizada, leem autores espíritas como Divaldo Franco ou Chico Xavier? O imaginário religioso do católico ele está envolto em doutrinas, em imagens de santos, em veneração, em adoração da Eucaristia, em participar da Santa Missa, na crença da existência do demônio, do inferno, do castigo eterno. O imaginário religioso católico faz parte do imaginário religioso católico acreditar no purgatório, acreditar na Virgem Maria. Faz parte do contexto do imaginário religioso católico o incenso, o latim, o canto gregoriano. Isso é o imaginário religioso católico. Existe Deus e existe um demônio que é um anjo caído, foi expulso do céu. Existe definição entre o bem e o mal. Esse é o imaginário religioso católico. Quando se deturpa o imaginário religioso, a confusão reina. Muitos padres foram ficando com medo de falar sobre o espiritismo, de condenar o espiritismo.
nos últimos 50, 60 anos, principalmente. Ao mesmo tempo que a igreja, que muitos padres se calaram, a cultura pop abraçou as ideias do espiritismo. A cultura pop abraçou o espiritismo, adoçou o veneno com mel e seduziu, converteu a milhares, e talvez pior que isso, seduziu a milhões de católicos, a milhões de brasileiros a terem amizade por sua doutrina. Amizade e respeito. De um lado, o silêncio sepulcral de muitos padres, e de outro, a cultura pop com filmes como Ghost, Do Outro Lado da Vida, O Céu Pode Esperar, O Sexto Sentido, formaram o cenário perfeito para o aumento dessa religiosidade difusa do povo brasileiro. Se somarmos a isso novelas como Alma Gêmea ou A Viagem, campeãs de audiência no Brasil católico, entende-se perfeitamente o problema. O brasileiro católico não vê problema no espiritismo. O católico brasileiro médio, ele tem vergonha de contar as histórias dos milagres para os seus filhos. Ocultou-se os mistérios sagrados, os verdadeiros mistérios da Santa Igreja. Por um lado, retirou-se os mistérios da Santa Igreja e, por outro, expôs-se por demais as teorias, as ideias espíritas. Então é muito comum o católico médio brasileiro acreditar, mesmo não frequentando o centro espírita, acreditar em reencarnação, acreditar em fantasmas, acreditar em consulta aos mortos, necromancia. Ou às vezes ele não acredita, faz pouco caso, mas ele não condena, ele não consegue condenar, porque ele olha só para as pessoas e não para a ideia. Existem pessoas boas no espiritismo, claro, existem pessoas boas em todas as religiões, mas nem todas as religiões são boas. E a crença espírita não coaduna em nada com o catolicismo. Nesse momento de pós-modernidade, onde as verdades estão diluídas, os dogmas católicos estão sendo apedrejados, derrubados por terra. Por isso as pessoas estão confusas e elas misturam as religiões num sincretismo nem sempre direto, às vezes transversal. Se você não é afetado pelo sincretismo direto, se você não é sincrético, você é um católico fiel, você é afetado por um sincretismo transversal. É o avô, é a avó, é o tio, é a tia que chega na sua casa trazendo uma religiosidade difusa e tentando influenciar os seus filhos e a sua família. Ou você não tem parentes que são católicos sincréticos, que misturam tudo. Se você concorda comigo que o padre Paulo Ricardo está totalmente correto em sua interpretação do espiritismo, se você concorda que o espiritismo não coaduna com a Igreja Católica, e que se você concorda que a cultura pop, através dos filmes, telenovelas, música, cinema, games, histórias em quadrinhos, está atuando propositalmente para alterar o imaginário religioso das crianças, ao trazer uma religião mágica e difusa, ao ressuscitar velhos deuses, ao ressuscitar práticas pagãs, já se inscreve no canal. Eu vou te convidar para assistir esse vídeo aqui, onde eu analiso Lilo e Stitch, onde veremos que Stitch não é o que muitos católicos pensam.